Olá, olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula aqui no canal do Revisão de Concursos, comigo, o professor Yuri Matos. Estou muito feliz de ter você aqui mais uma vez para a gente resolver mais questões da matéria de conhecimentos gerais aí do concurso público dos Correios que vai acontecer nesse ano de 2024, ou se você também está estudando essa disciplina para outro concurso. Olha, nós vamos aprender hoje sobre noções básicas de cartografia, orientação dos pontos cardeais, localização, coordenada geográfica, latitude, longitude e altitude, e, claro, leitura, escala, legenda e conversões. Lembrando que esse tópico está presente no concurso dos Correios, no edital do concurso dos Correios 2024, e essa é a terceira aula abordando esse tópico, é a última aula, inclusive está mais extensa, inclusive, que as outras, para a gente conseguir fechar todo esse tópico que está bem extenso aí do edital. Então, se você está chegando agora aqui nessa terceira aula, não esquece de depois que terminar essa aula, dar uma conferida na primeira e na segunda, onde nós resolvemos muitas questões, inclusive fazendo cálculos de escalas, questões essas que eu não vou mais repetir aqui, que agora nós vamos focar em outros assuntos desse tópico que não deu tempo a explorar nas aulas anteriores. Então, para cálculos de escala, que é um assunto também muito importante, confere a aula 1 e 2, que lá nós fizemos alguns cálculos juntos. Perfeito? Então, vamos à nossa aula, lembrando que aqui nossa aula, nosso método é indo direto ao ponto, focado no que realmente interessa, com muita objetividade. A gente sabe que você vai ser aprovado, você quer ser aprovado, mas o seu dia é muito corrido. Você tem que estudar, mas você também tem que resolver uma série de outras coisas, a gente sabe disso. O objetivo aqui é focar na sua prova, focar no que você tem que aprender com objetividade, para poder você otimizar o pouco tempo que você tem para estudar. Pouco tempo que você tem para estudar, você vai otimizar aqui com um conteúdo totalmente gratuito para seus estudos. Perfeito? Essa é a aula Resolvendo Questões. Nós temos também aulas com mapas mentais, que é explicando o conteúdo, tá bom? Que estão disponíveis aí para você. Para o concurso dos Correios, eu estou gravando, né, todos os dias. Então, à medida com que eu for liberando os conteúdos, vão estar disponíveis para você assistir. Não esquece de ativar as notificações para o YouTube avisar você sempre que eu subir uma aula nova, porque está extremamente corrido. Então, eu posso subir uma aula de manhã, de tarde, de noite ou até tarde da noite. E é interessante que você deixe ativadas as notificações para não deixar passar nenhum conteúdo que pode fazer total diferença aí na sua prova, tá bom? Mas chega de firulas e de rodeios, vamos direto ao ponto, ao que interessa, vamos resolver questões. Primeira questão na tela, vamos lá. Como é denominada a técnica de levantamento de profundidade em corpos d'água? Represas, lagos, oceanos, para a produção de mapas do relevo submerso. Então aí são 5 alternativas, é a hora que você coloca e pausa. É interessante você tentar responder, nem que você nunca tenha visto isto, mas pelo menos chuta, porque você tentando responder, você vai dar uma atenção a mais na resposta que a gente vai fazer no comentário, né? Para você entender por que errou, tá bom? Então eu vou dar os 5 segundos, que é só um delay para você clicar no botão da pausa e voltar, e a gente resolver a questão juntos. Perfeito. Voltando, então, vamos diretamente para o gabarito da questão, que a resposta é a letra A, batimetria. Então, vou comentar aqui com você, separei alguns resumos na tela para poder você ir acompanhando minha explicação. Por que a resposta correta para essa pergunta, como é denominada a técnica de levantamento de profundidade em corpos d'água para a produção de mapas do relevo submerso, perfeito? Então, a batimetria é o jeito de medir a profundidade da água em lugares como oceanos, lagos, rios e represas, tá bom? Então, além de saber o quanto fundo é o local, a batimetria também ajuda a criar os mapas que vão mostrar como essas águas acabam, qual é a profundidade dessas águas, perfeito? Explicando para você de uma forma bem clara e bem objetiva. Então, a batimetria é como a topografia. A topografia mede a altura das montanhas, dos vales da terra firma, só que na batimetria a gente está falando da medição das partes que ficam debaixo da água, tá? Essa técnica é muito importante para várias coisas. Nós temos aí a navegação e segurança de barcos. Então, a batimetria ajuda a criar os mapas, chamados de cartas náuticas,
que são usados aí para conduzir os barcos, para guiar os barcos, claro, com segurança. Esses mapas acabam mostrando onde a água é mais funda, onde existem alguns perigos embaixo da água e como é o fundo dos rios e dos mares, tá bom? Ajuda também na construção de represas e de obras hidráulicas. Então, para construir represas, barragens, pontes e canais de irrigação, é muito importante, é preciso saber como que é o fundo do rio ou do lago onde se vai trabalhar. Então, a batimetria ajuda a entender melhor essas partes submersas para poder fazer as obras de forma mais segura e, claro, de forma correta. Também a batimetria ajuda nos estudos ambientais. Então, ajuda a estudar o ambiente embaixo da água, mostrando ali onde existe habitats importantes para peixes e plantas. Então, muito utilizado aí por biólogos, inclusive, né, biólogos, biólogas, pessoas que estudam ali a parte submersa da água. Então, com isso fica muito mais fácil conseguir fazer estudos, pesquisas para proteger algumas das áreas, inclusive, que são mais sensíveis. E, claro, a batimetria também é usada para explorar os recursos. Então, com a batimetria dá para descobrir onde tem petróleo, onde tem gás, onde tem minerais e até alguns lugares que podem ser bons ali para passar o final de semana pescando. Embora o custo para isso seja até elevado para utilizar a batimetria. Enfim, essas medições são feitas com equipamentos especiais. Sonar, que funciona como radar, que funciona debaixo d'água, você já deve ter ouvido falar. É feito também através de sondas, é feito também através de outros aparelhos que têm a capacidade de escanear o fundo dos rios, dos lagos e dos mares. Então a batimetria é uma técnica, um jeito de medir a profundidade da água em lugares como os oceanos, lagos, rios e represas, e para fazer essa medição é utilizado vários equipamentos especiais, como eu falei. O sonar, sondas e outros aparelhos de scanner, né, que escaneiam aquela região submersa. Bom, mas antes da gente partir para a nossa próxima questão, é muito importante você entender o porquê que ele colocou as outras alternativas dentro desse contexto, que é um método que eu apresento aqui para você, para que você consiga aprender. É importante você não só, as pessoas geralmente focam na resposta correta, qual alternativa está certa e parte para a próxima. Só que esquece de entender o porquê que as outras alternativas estão ali. É porque tem algum contexto com a questão, significa alguma outra coisa, quão diferente é essa outra coisa com a resposta correta, ou não, a banca colocou porque é simplesmente uma pegadinha. Então isso vai te ajudando a, inclusive, interpretar melhor a questão e se livrar de alternativas que sejam totalmente erradas, mas que você não tenha certeza da alternativa correta, tá? Então isso aqui é muito importante, pode ajudar você a ganhar muito tempo aí numa questão. Numa questão que você acabe, por exemplo, não tendo certeza da resposta correta, mas tem certeza de uma outra alternativa que está errada. Então isso acaba te livrando aí de uma situação onde você vai perder muito tempo. Mas vamos adiante. Então o que nós vamos fazer aqui é eu vou comentar com você as alternativas que estão erradas dessa questão. Ele coloca como opção o DGPS, que é um Sistema de Posicionamento Global Diferencial. Justamente isso, significa Sistema de Posicionamento Global Diferencial. E o que é o tal do DGPS? DGPS é uma forma de melhorar a precisão do GPS comum que é utilizado, que é o GPS é o sistema usado para saber a localização de qualquer ponto no planeta. Então, o DGPS funciona usando estações de referência em terra para poder corrigir os dados do GPS normal, do GPS comum. Então, tem o GPS, o DGPS melhora a precisão. E para isso ele usa estações de referência que estão em terra para poder corrigir os dados do GPS. Então, com isso, ele vai deixar a localização muito mais exata, com a precisão de pouquíssimos centímetros, inclusive, tá? Só que o DGPS não é usado para medir profundidade de água. Então, eu fiz aqui a explicação do DGPS, tá? Expliquei para você o conceito, mas não tem nada a ver com medição de profundidade de água, que é o que a questão pergunta. Ele serve para poder você obter as coordenadas exatas em lugares na terra ou no mar, claro, ajudando a localização, na localização tanto na terra quanto no mar, mas não é uma ferramenta para fazer mapeamentos submersos, embaixo da água, que é o que a questão pede. Produção de mapas do relevo submerso, tá bom? Na opção C ele fala geodésia. Olha, a geodésia é uma ciência que estuda o formato, o tamanho e o campo de gravidade da Terra.
Geodésia é uma ciência que estuda o formato, o tamanho e o campo de gravidade da Terra. O principal objetivo da geodésia é medir e representar a superfície terrestre. Medir e representar. Fazendo isso, para fazer isso, ele localiza pontos, calcula altitudes, né, que é a altura de um lugar em relação ao nível do mar, que é a altitude. Então é a base do sistema que faz referência a mapas e coordenadas e é também muito importante para o levantamento de terrenos e para a criação de mapas, tá bom? Mas a geodésia, ela vai muito além, é muito mais complexo do que o estudo da profundidade de rios, lagos e oceanos, então também não tem nada a ver. Aí aqui ele coloca profundímetro, né? Profundímetro é um aparelho usado para medir a profundidade de corpos d'água. Então, já viu que podia até ser uma pegadinha aí, né? Então, ele pode ser um equipamento simples, como um equipamento manual, usado por mergulhadores, ou até mais complexo, como os sistemas instalados em barcos que acabam emitindo ali ondas sonoras para calcular a profundidade. Só que um profundímetro é apenas um instrumento de medição e não faz um mapa detalhado do fundo da água. Isso não existe. A batimetria é que faz isso, um mapa detalhado da profundidade, da região submersa, né, da água. A batimetria usa várias medições, vários sistemas, várias ferramentas para conseguir criar um mapa completo do fundo submerso, tá bom? Então não tem nada a ver com o profundímetro, tá? Na letra L fala da topografia. Topografia é o estudo e a descrição da superfície da Terra que fica fora da água. Ela se preocupa em mapear as elevações, as planícies, as montanhas e outras formas de relevo. É quase como se fosse ao contrário da batimetria. Enquanto a batimetria se preocupa com a parte submersa, a topografia se preocupa ali com a parte da superfície da Terra. Então, a topografia usa ferramentas como o teodólitos, né, que é um instrumento de medição, e estações totais e também usa o GPS. Então, a topografia é muito importante para a engenharia, para a agricultura e para o planejamento de cidades, só que ela só mede a parte da Terra que não está submersa na água, diferente da batimetria. Perfeito? Tá vendo o quanto que nós aprendemos detalhando cada alternativa de uma questão? Então esse é um método que eu confio, que eu acredito, que eu apresento aqui para você, porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito na preparação, como tem ajudado muitos e muitos alunos aí que acompanham o canal do Revisão de Concursos. Mas para fechar essa questão e já irmos para a próxima, a batimetria é muito importante para entender, lembre-se, como é um ambiente embaixo da água. É uma técnica completa que mede, é uma técnica, não é um instrumento, não é uma ferramenta. É uma técnica completa que mede a profundidade, cria mapas detalhados do fundo de rios, lagos, mares e represas. Então, ao contrário de outras técnicas, a batimetria se concentra apenas em estudar o fundo dos corpos d'água e com isso é possível fazer mapas muito precisos que ajudam as navegações, em construções de obras na água, como pontes, represas, perfeito? Então ajuda em tudo isso. Você já sabe, não tem como esquecer mais sobre a batimetria e com isso vamos para a nossa próxima questão. Como é denominado um ângulo formado entre o paralelo de um ponto na superfície terrestre e o plano do Equador? Então, chegou a hora da sua pausa, tenta responder, vou dar um delay de 5 segundos, que é o tempo que você clica e volta no play, e a gente já resolve juntos a questão. Vamos lá? Resposta correta, então, letra B, latitude. Como é denominado o ângulo formado entre o paralelo de um ponto na superfície terrestre e a linha do Equador? Vamos entender essa questão e essa resposta. Primeiro, vamos definir latitude. Latitude é a medida, vamos lá, que indica a distância de um ponto em relação à linha do Equador, tá? E essa numeração ela vai de 0 a 90. Então, a linha do Equador, que é a linha horizontal que corta o mapa, né? A distância que algum país, que algum ponto desse mapa está em relação à linha do Equador, esse número ele poderá estar entre 0 a 90. E essa posição em relação à linha do Equador é chamada de latitude. Perfeito? Então, falamos muito de latitude nas aulas passadas também. Vamos lá. A linha do Equador é uma linha imaginária que divide o planeta em duas partes, né? O hemisfério norte e o hemisfério sul.
A latitude é a medida em graus, que pode ser uma medida que pode estar em norte, se ela estiver acima da linha do Equador, ou sul, se ela está abaixo da linha do Equador. Claro, então, dependendo de qual lado do Equador, da linha do Equador, esse ponto está. Então, ponto latitude zero é a própria linha do Equador, perfeito? É o marco zero da latitude. Latitude 90, norte, indica o Polo Norte, que é o máximo ponto a norte da linha do Equador. Então, lá é o Polo Norte. Latitude 90, S, 90 Sul, indica o Polo Sul, que é o ponto mais distante em relação à linha do Equador, estando no ângulo 90, no hemisfério sul. Então, essa é a localização do Polo Sul. A latitude é importante porque ajuda a determinar a localização exata de um lugar e também influencia no clima. Então, por isso que esse assunto é um assunto tão bem destacado no edital de conhecimentos gerais dos Correios, claro. Não vou nem explicar o porquê é importante, né? Então, vamos lá. A quantidade de sol que um lugar recebe depende, por exemplo, da sua latitude. Por exemplo, áreas perto da linha do Equador costumam ser mais quentes, com clima tropical, enquanto áreas próximas aos polos têm climas mais frios. Por isso que grande parte, praticamente toda a região norte e nordeste do Brasil, ela mais predominantemente tem um clima, temperaturas ao longo de todo o ano mais quentes, porque as regiões ali do sul e sudeste do Brasil, em comparação com o sul e sudeste, por conta da proximidade do norte e nordeste da linha do Equador. Perfeito? Então vamos entender o porquê que ele coloca nas outras alternativas. Vamos lá. A resposta está garantido. Como é denominado o ângulo formado entre o paralelo de um ponto na superfície terrestre e o plano do Equador? Então, falou plano do Equador, referência ao plano do Equador, lembra que se refere à latitude. Aí ele fala na alternativa A, altitude. Olha, altitude é a altura de um ponto em relação ao nível do mar. Então, você tem o nível do mar, né? Um marco zero. Então, a altitude é medida a partir desse nível. Então, por exemplo, se uma montanha é muito alta, a gente diz que ela tem uma altitude elevada, perfeito? A altitude é medida em metros ou é medida em pés, metro ou pés. Já a latitude, que é a resposta correta, a latitude é medida em graus, que pode de 0 a 90, que pode estar acima da linha do Equador ou abaixo da linha do Equador. Assim, uma montanha pode ter uma altitude alta, que é a sua altura, mas a sua latitude vai depender de quê? De onde ela está em relação à linha do Equador. Então, a gente pode dizer, essa montanha é uma montanha que tem uma grande altitude, uma altitude elevada, perfeito? Só que a sua latitude é baixa, digamos, se ela está em um país localizado próximo à linha do Equador, tá? Que é próximo ao marco zero. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Na letra C, longitude. A longitude é uma forma de medir em graus, também muito parecido com a latitude. Importante você não confundir, inclusive. E ele faz a medição da posição de um lugar em relação ao meridiano de Greenwich, que é o ponto de referência de zero de longitude. Então, a longitude é muito semelhante à latitude, tendo uma diferença chave entre elas. A longitude, como eu falei, ela faz a medição da posição de um lugar em relação ao meridiano de Greenwich, enquanto a latitude é em relação à linha do Equador. Perfeito? Então, vamos adiante. A longitude, ela diz se o ponto está mais para leste, né? Se ele está mais para leste, significa que ele está à direita de Greenwich, né? Em relação a você. Então, aqui a pegada é diferente. Ao invés de ele dizer a latitude diz se está norte ou a sul. A longitude, ele diz se está para os lados. Se está para leste, ele está à direita da linha de Greenwich, em relação a você, né? O Greenwich é o marco zero da longitude. Ou para oeste, que é a esquerda de Greenwich, podendo ir de 0 a 180 graus para cada lado. Então, essa medida é muito importante. A latitude é de 0 a 90. A longitude é de 0 a 180. Muito importante para não cair em pegadinha da questão. Latitude em relação à linha do Equador, define a posição norte e sul em relação à sua referência, que é a linha do Equador, e a medida vai de 0 a 90 graus. A longitude, ela define a posição, ela diz se o ponto está a leste ou se está à direita ou à esquerda da linha de Greenwich, né? Que é a leste ou a oeste,
ou a medida em graus pode ir de 0 a 180 para cada lado. Perfeito? Então, resumindo, a longitude indica onde o ponto está ao longo dos meridianos, que são as linhas que cortam o planeta de cima para baixo. Então, tem as linhas paralelas ao Equador que cortam o planeta na horizontal, né? E as linhas, os meridianos, né, cortam o planeta na vertical, de cima para baixo, tá? Então, a latitude mostra a posição ao longo dos paralelos, que são as linhas horizontais. Várias linhas horizontais que vão cortando ali o mapa, né? Várias linhas horizontais, e a posição ela vai sendo dada ali com relação à linha zero, que é a linha do Equador. Aí ele fala na alternativa D, nadir. Nadir é o ponto que está exatamente embaixo de uma pessoa, ou seja, na direção oposta ao que a gente vê olhando para cima. Então, é o ponto do zênite, do ponto zênite. Esses termos são usados muito em astronomia e estudos como a forma da Terra para poder indicar a direção que está embaixo de um observador. Então, não tem nenhuma relação com a pergunta em si. Então, o nadir é o ponto que está exatamente embaixo de uma pessoa, ou seja, na direção oposta ao que você vê olhando para cima. Então, está olhando para cima, a direção oposta desse ponto é exatamente esse ponto que está embaixo de você, embaixo de uma pessoa, embaixo da sua posição. Esse é o nadir, tá bom? Que é esse ponto, se refere a esse ponto. E aí ele fala que a letra E é o zênite. O zênite é o ponto que fica diretamente acima de uma pessoa, ou seja, o ponto mais alto no céu. Então, o ponto nadir é o ponto que está embaixo de uma pessoa e o ponto zênite é o ponto mais alto no céu, que está acima da cabeça, que está sobre a cabeça de uma pessoa. Perfeito? Então, ele é definido pela linha vertical imaginária que passa pelo centro da Terra e é importante, muito importante, na astronomia para poder exemplificar e explicar a posição de estrelas e outros astros em relação àquele que está observando. Perfeito? Então, nadir e zênite não tem nenhuma relação com essa pergunta. Aí a gente, para fechar, vamos só fazer uma comparação bem rápida aqui entre latitude, longitude, altitude, nadir e zênite. Latitude, vamos lá. Mede a distância em graus em relação ao Equador, a linha do Equador, determinando se o ponto está no hemisfério norte ou no hemisfério sul. A medida pode ir de 0 a 90 graus. Fechou? Perfeito. Agora a longitude. Mede a distância em graus em relação ao meridiano de Greenwich. Determina se o ponto está a leste, a sua direita, ou a oeste, a sua esquerda, né? Ou a minha esquerda. São as linhas verticais de cima para baixo. Altitudes é o que mede a distância vertical de um ponto em relação ao nível médio do mar, indicando sua elevação como a altura de uma rocha ou de uma montanha. O nadir é o ponto que fica embaixo do observador, que é o oposto ao zênite, e o zênite é o ponto acima do observador, né? Perfeito? Diretamente alinhado com a posição. Então, é o ponto mais alto acima de uma pessoa, o ponto zênite. E para fechar, a latitude é uma medida que mostra a posição de um lugar em relação à linha do Equador. Latitude, linha de referência, linha do Equador, linha horizontal, que é a linha imaginária que divide a Terra ao meio. A linha horizontal que divide a Terra ao meio, hemisfério norte e hemisfério sul. Latitude é medida em graus e é muito importante para localizar um ponto no mapa. Diferente da altitude, que mede a altura de um lugar em relação ao nível do mar, e a longitude, que indica a posição em relação ao meridiano de Greenwich. Então, a latitude se preocupa com a localização em relação às linhas, ao longo das linhas dos paralelos, né? Então, existe a linha paralela principal, que é a que corta ao meio, que é a linha do Equador, e várias outras que estão distantes dessa linha do Equador, que são os paralelos da latitude. Perfeito? Além disso, também ele, claro, é diferente do nadir, que é o ponto embaixo, e de zênite, que é o ponto acima. Então, essas são as diferenças e são muito importantes para poder você saber a localização de lugares. Então, fechamos a primeira pergunta falando sobre batimetria, fechamos essa segunda pergunta falando de latitude, também de vários outros conceitos, né, de coordenadas geográficas, e agora vamos para a nossa terceira questão. E aí, o que está achando? Excelente, né? Preparei esse conteúdo a dedo porque tenho certeza que muitos desses assuntos estarão... Na verdade, são esses os assuntos do tópico do edital, não tem para onde fugir.
Tem como você até se perguntar, poxa, mas é isso mesmo? Não tem. É isso que está no edital. Está aqui comigo. Olha só, noções básicas, latitude, longitude, altitude, leitura, escala. Vimos muito nas aulas passadas, inclusive, sobre escalas, e não vai parar por aqui. Nós iremos seguir adiante nesse mesmo esquema para aspectos físicos do Brasil, organização do espaço agrário, dinâmica da população brasileira, formação territorial, divisão político-administrativa. Então, se inscreve no canal, não vai deixar passar, ativa as notificações, deixa seu like, me ajuda muito também a motivar, continuar trazendo mais e mais conteúdo totalmente gratuito para você, tá bom? Então, eu peço essa sua ajuda e, claro, deixa aí nos seus comentários aula todo dia até a prova, porque é justamente essa a minha meta aqui com você. Se pular um dia, se acontecer de pular o dia, com certeza no dia seguinte eu vou trazer mais de uma aula para você, tá bom? Então vamos para a terceira questão, a estação integrante do Sistema Geodésico Brasileiro, SGB, que tem maior precisão quanto ao posicionamento planimétrico é a estação. Então, questão um pouco mais complexa, a estação integrante do Sistema Geodésico Brasileiro, que tem maior precisão quanto ao posicionamento planetário, é a estação. Então, vou dar 5 segundinhos, é o delay. Digamos que você não sabe de nada, nem para onde vai. Chuta, que você vai dar uma atenção a mais aí quando a gente estiver respondendo juntos, tá bom? Fechou? Vamos lá? Então, vamos direto para o gabarito. Resposta correta, letra D de dado, satélite GPS. A estação integrante do Sistema Geodésico Brasileiro que tem maior precisão é o sistema de satélite GPS. Estações de satélite e GPS. Perfeito? São os dois. Então vamos lá. O GPS, Sistema de Posicionamento Global, é uma tecnologia de navegação por satélite criada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Pronto. Foi criado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, é uma tecnologia de navegação por satélite. Só que ele é usado no mundo todo para descobrir com precisão onde um ponto está na Terra, onde uma localização está. O sistema funciona com pelo menos 24 satélites que ficam girando em volta do planeta, enviando sinais o tempo todo. Quando um aparelho de GPS no chão recebe esses sinais, ele consegue calcular a sua posição exata, a posição desse aparelho exata, comparando o tempo que os sinais levaram para chegar de cada satélite. Então, com isso, o GPS pode informar as coordenadas em 3 dimensões. Então, o GPS informa as coordenadas em latitude, em longitude e altitude. Agora que você já viu na questão anterior o que é cada um desses conceitos, vai ficar muito mais fácil de você entender essa questão agora. Então, essa tecnologia permite saber a localização com muita precisão, com erros geralmente aí entre centímetros e alguns metros, dependendo da técnica que é usada. Perfeito? Então, o GPS ele é aplicado em levantamentos geodésicos. O que é isso? Levantamentos geodésicos é utilizado para medições precisas de ponto de controle e definição de coordenadas. Então, quando você vai definir o ponto através de uma coordenada, você vai usar o sistema geodésico, tá? Então, a aplicação, nesse caso, existe, né, o uso, uma aplicabilidade muito grande do GPS aqui. Então, isso é muito importante para quê? Para construir sistemas de referência, sistemas de localização por coordenadas geográficas através desse sistema. O GPS também é muito importante para o mapeamento topográfico. Então, empregado no mapeamento topográfico para poder ter coordenadas planimétricas exatas de pontos e elevações de terrenos, usados em construção civil, usado em infraestrutura. Então, o GPS também, existe uma aplicação muito grande do GPS no mapeamento topográfico. Na navegação, então, muito utilizado em transportes terrestres, marítimos e transportes aéreos para navegação em tempo real. E na geolocalização, então o GPS é a base para sistema de geolocalização e dispositivos móveis, sistemas de informação geográfica, né, que é o SIG, agricultura de precisão e entre vários outros. Essas aqui são algumas aplicações do GPS para ajudar você no entendimento, tá bom? Mas vamos agora comparar o porquê que as outras alternativas dessa questão estão erradas, tá? Mesmo que você já saiba aqui qual que é o gabarito, que a estação integrante do Sistema Geodésico Brasileiro que tem a maior precisão contra o posicionamento planimétrico é a estação de satélite GPS. Então você já sabe. Só que vamos entender o que é a estação gravimétrica, o EG. Uma estação gravimétrica é um equipamento usado para medir a força da gravidade em um ponto específico.
Essas medições ajudam a entender como a gravidade varia em diferentes lugares da Terra e são usados para ajustar as medidas de altura. Então, a estação gravimétrica, como o próprio nome já diz, ele está mais envolvido com essa questão das medições da gravidade. Claro que isso vai influenciar nas medidas de altura de um ponto específico. Só que esse tipo de estação, claro, não serve para encontrar coordenadas de um lugar como acontece no GPS, porque a função da estação gravimétrica é medir mudanças na gravidade que influenciam a altura dos pontos, tá bom? Então, determinados pontos que vai ter uma influência da gravidade diferente, medida em relação àquela sua altura, então a estação gravimétrica é o equipamento usado para medir força da gravidade em um ponto específico, tá bom? Indo para a letra B, que ele fala estação de poligonal, é P. Olha só, em levantamentos topográficos, uma poligonal é uma sequência de linhas que formam um polígono. Em vários poligonais, ele vai formar um polígono. Esse polígono, ele é usado, essa poligonal é usada para medir ângulos e distâncias entre diferentes pontos de um terreno, tá? Então, as estações de poligonais ajudam a calcular coordenadas planas em um mapa, ok, usando métodos como trigonometria e nivelamento. Então, elas são úteis em áreas menores, em uma proporção menor, em uma escala bem menor do que o GPS, tá bom? A precisão, inclusive, é muito inferior ao GPS. E o GPS, claro, fornece coordenadas muito mais precisas, sem precisar conectar vários pontos, como faz. Então, a estação de poligonal, ele conecta vários pontos, são várias linhas que formam o polígono através de um cálculo de coordenadas dos ângulos, né, de um método que é utilizado, uma fórmula trigonométrica. Então, tem a ver mais com essa questão estação de poligonal, né? E, claro, muito utilizado em levantamentos topográficos, mas é totalmente diferente do GPS. Estação de referência de nível. Essas estações são usadas para medir a altura de um ponto em relação ao nível do mar. Estação de referência de nível, o nome já diz. Elas são muito importantes em obras de construção de estradas, represas, porque ajuda a determinar com precisão a elevação do terreno. Então, essas estações não são projetadas para fornecer coordenadas planas, tá? Apenas medidas de altura. Então, ela está mais ali preocupada com as medidas de altura em relação ao nível do mar. Então, a estação de referência de nível. Aí ele coloca na letra E, vértice de triangulação. VT, né? O vértice de triangulação é o ponto de referência usado em levantamentos geodésicos. A técnica de triangulação, o que ela faz? Ela mede ângulos de distâncias entre pontos fixos para poder calcular as coordenadas planas de outros lugares. Então, muito parecido aí com a estação de poligonal, só que, claro, aqui ele usa uma outra técnica ao invés do poligonal, ao invés das linhas de polígonos, ele usa aqui o vértice de triangulação, certo? Para poder fazer esse cálculo. Então, no passado, veja bem, no passado essa era a principal forma de você mapear a superfície da Terra. Só que hoje o GPS é muito mais preciso e tem dados ali muito mais rápido, diretamente do satélite, sem depender de ângulos entre pontos fixos, cálculos e etc. Tudo isso, tá bom? Perfeito? Vamos lá. Pegando aqui, então, para fechar mais essa questão, porque o GPS é o mais preciso para coordenadas planas? Eu acredito que pode ter ficado essa pergunta, essa dúvida, e aí por isso, antes da gente partir para a próxima questão, eu trouxe essa resposta para você. Os GPS conseguem calcular a localização exata usando sinais de vários satélites ao mesmo tempo, como a gente falou no início. Ele usa uma técnica chamada trilateração, que mede as distâncias entre os satélites, ao invés de medir ângulos, tá? Então, os métodos antigos, eles mediam ângulos. Os vértices de triangulação, eles mediam ali os ângulos de distância entre esses pontos fixos. Os poligonais, os ângulos de distância entre as sequências de linhas que formavam um polígono. Então, eram sempre baseados em cálculos de ângulos. No GPS, ele usa a trilateração que mede, ao invés de medir ângulos, ele mede a distância entre os satélites. E isso faz com que os erros sejam muito menores, a precisão seja muito maior. Além disso, existem técnicas especiais, como o GPS diferencial, que é o DGPS, que nós falamos na primeira questão,
e o RTK, que é o posicionamento cinemático em tempo real, que fazem ali correções dentro do GPS, correções instantâneas, e acabam com isso aumentando a precisão, levando de metro, muitas vezes levando de metro a pouquíssimos centímetros. Então, respondendo aqui, por que o GPS é mais preciso para coordenadas planas? Justamente por isso, como eu acabei de lhe explicar, tá bom? Então, vamos adiante para concluir o assunto da questão. As estações de satélite que usam o GPS são as mais precisas para encontrar coordenadas planas, porque utilizam a rede de satélites para dar uma localização direta e confiável. Acabou. Ponto. Diferente de outras técnicas que medem ângulos, distâncias ou alturas, tá? Então o GPS fornece ali coordenadas exatas com alta precisão, sendo ali muito importante para mapeamentos detalhados. Outra técnica, como poligonais e triangulação, ainda são até úteis, só que são muito menos precisas e muito menos eficientes que GPS para poder encontrar a coordenada plana, tá bom? Estação gravimétrica e de referência de nível tem outras funções e não tem nenhuma relação para fazer cálculo, não é usado, as estações gravimétricas e referência de nível não é usado para calcular referências exatas, coordenadas exatas em um mapa. Então foram eliminadas as alternativas E, de poligonal, e D e E, que é de poligonal, e a vértice de triangulação, porque a questão diz que tem maior precisão. Então, a partir do momento que a questão coloca lá no enunciado, veja bem, a estação integrante do Sistema Geodésico Brasileiro tem maior precisão quanto ao posicionamento planimétrico, planimétrico quer dizer plano, então quando ele fala a maior precisão, você já elimina o de poligonal e o vértice de triangulação. Perfeito? Porque ambos fazem as medidas, trabalham com as medidas planimétricas, mas através de cálculos angulares, dos seus pontos, daqueles cálculos todos que eu te expliquei, aquelas fórmulas todas. Então, a partir do momento que ele fala de maior precisão, você elimina de poligonal e vértice de triangulação. Quando ele fala quanto ao posicionamento planimétrico, aí você elimina o gravimétrico e o de estação de nível. Perfeito? Porque o gravimétrico e a estação de nível está mais em relação à altitude, gravidade, como nós acabamos de ver. Então, agora sim, vamos para a nossa próxima questão. Perfeito, né, pessoal? Vamos lá. A representação do relevo por meio da graduação de cores é... Então, 5 segundinhos, pausa e volta aqui para a gente resolver juntos. Tenta resolver. Bom, então vamos lá. Direto para a resposta, gabarito, resposta correta, letra C. Ipsometria, tá? E vamos entender qual que é essa representação. Vamos lá. Olha só, a ipsometria é uma técnica usada em mapas para mostrar a altura dos terrenos usando cores diferentes. Então, essa técnica é aplicada para ajudar as pessoas a entender as variações de altura em um mapa, e essas alturas elas vão variar através de montanhas, planícies, vales. Então, vai ficar de uma forma visual muito mais fácil o entendimento, muito mais prático e dinâmico, tá? Então, a ipsometria é essa técnica, ilustrar no mapa, através de cores, né, a variação de altura de determinadas regiões. Então, como que funciona a ipsometria? A ipsometria usa uma escala de cores para representar essas alturas. Geralmente, as cores mais usadas são o verde, que é para mostrar áreas mais baixas, ali vales e planícies, que são áreas mais baixas no mapa. Então, está representado na cor verde. O amarelo indica já alturas médias, a gente já está falando de colinas, terrenos mais altos. O marrom representa áreas aí muito mais elevadas, como são as montanhas, e também tem o branco, que indica picos ali muito mais altos, geralmente até cobertos de neve, tá bom? Então, essa técnica permite que as pessoas identifiquem rapidamente as diferentes elevações e depressões também do terreno em um mapa. E por isso é muito comum em mapas físicos e topográficos, porque facilita a leitura e uma análise do terreno de uma região. Perfeito? Então, ipsometria. Mas vamos entender o que são os outros conceitos das outras alternativas. Vamos lá. Altimetria. Altimetria é o estudo e a medição das alturas em relação ao nível do mar. Então, a altura em relação ao nível do mar. Então, os mapas que mostram altimetria indicam as elevações de diferentes pontos de uma área. Então, não vai cair na pegadinha. A altimetria é o estudo, tá? A ipsometria é a técnica, é a representação, justamente como a questão fala. Representação do relevo por meio da graduação de cores. A altimetria é um estudo.
Então, os mapas que mostram a altimetria indicam as elevações de diferentes pontos de uma área. Só que ao invés de usar cores, a altimetria é representada por linhas, pode ser representado por linhas chamadas curvas de nível, também representado por números, que é o número exato da altura de determinado ponto, ou por modelos digitais, né, que mostram o relevo, aquelas ilustrações tridimensionais, que, né, mostram as elevações. Então, essa é a altimetria. Vai depender da ferramenta, do aparelho que você está usando para poder indicar essa altimetria. Se vai ser um número, se vai ser através de um desenho, se vai ser através de uma linha, perfeito? Então, é totalmente diferente da representação do relevo por meio da graduação de cores. Então, a batimetria agora é uma técnica usada para mapear a profundidade de oceanos, vales e rios. Então, isso aqui você eliminou já de cara porque nós vimos na primeira questão, né? Então, em mapas batimétricos, são usadas cores para mostrar diferentes profundidades debaixo da água. Tá? Mas, ao contrário da hypsometria, que a hypsometria mostra as alturas de terra. Então, quando a questão fala relevo, ele já elimina a batimetria. Né? Então, ao contrário da hypsometria, que é uma técnica que mostra as alturas da terra, a batimetria é usada apenas para áreas cobertas por água. Aí ele fala ondulação geoidal. Ondulação geoidal se refere às mudanças na forma do geóide. Nossa, professor, mas que palavra difícil, né? O geóide é uma superfície imaginária que representa o nível médio do mar por toda a Terra. Então, qual é o nível médio do mar por toda a Terra? Então, essa é a superfície, o geóide, tal do geóide. O geóide é usado como referência para poder medir alturas e fazer nivelamento de terreno. Só que a ondulação geóide não usa cores para poder representar relevo. Tá bom? Cuidado na pegadinha. Poderia ele ter colocado esse termo ondulação para poder... mas não tem nada a ver. Triangulação de cores. Vamos ver se está perto como está o nome? Esse termo não é usado na cartografia ou na geografia. Foi uma brincadeira que a banca fez para poder pegar o desavisado. Triangulação é aquela técnica que mede ângulos a partir de dois pontos físicos para determinar as coordenadas de um lugar. Lembra que nós acabamos de falar sobre o vértice de triangulação? A medida dos ângulos através dos pontos, dos vértices do triângulo. Então, não tem nada a ver com cor, tá bom? Triângulo de cores não é um termo técnico, não tem nada a ver para representar o relevo ou profundidades. Isso aí foi uma brincadeira da banca para pegar o desavisado. Então, para fechar, a hypsometria é uma técnica que usa cores para mostrar as diferenças de altura em um mapa. Essa técnica é muito útil, muito utilizada em mapas físicos e mapas topográficos, porque facilita entender as variações de altitude de uma região. Então, com a hypsometria fica muito mais fácil você ver, saber onde estão as áreas mais baixas e as áreas mais altas, só olhando as cores no mapa. Então, outras técnicas, como ele falou, batimetria. A batimetria mede profundidade em corpos da água, né, submerso a átrico. A altimetria, a altura em relação ao nível do mar, só que não usa cores da mesma forma que a hypsometria. Perfeito? Então é isso. Fechamos aqui mais uma questão. Quero lembrar você que você pode aproveitar para adquirir o pacote dos mapas mentais dos Correios 2024, do Revisão de Concursos. Material, já estamos no mercado brasileiro há mais de 4 anos, principalmente no Instagram, então segue lá também, acompanha, vou sempre avisar quando estiver subindo aula nova aqui no YouTube, então não esquece de seguir. Também tem muito conteúdo lá, conteúdo ilustrado para ajudar nas suas revisões, tá bom? Os mapas mentais, enfim. Se você quer conhecer mais desses mapas mentais que está montado, do Combo Correios 100% do edital 2024, clica aqui no link na descrição do vídeo ou escaneia o QR Code que está aparecendo na tela e dá uma conferida nas informações, modelo dos mapas mentais. Essa é uma forma que você tem de me ajudar a trazer mais conteúdo. As aulas são gratuitas, pode ficar tranquilo. Mas se quiser ajudar, você pode adquirir os mapas mentais aí dos Correios e te espero aqui todos os dias para acompanhar as aulas, para a gente destrinchar e até onde der, tendo aula todos os dias até a data da prova. Então não esquece de comentar. Aula todo dia até a prova. Te espero na próxima aula.